Hoje irei discutir algo que tem me preocupado bastante, que são diagnósticos equivocados entre crianças. Mas especificamente diagnósticos equivocados de autismo e TDAH em crianças que apresentam essas características do transtorno no colégio e na socialização dessas pessoas ou em casa, mas que crescem em ambientes abusivos que podem desenvolver características em resposta análogas ao TDAH ou déficit de atenção e hiperatividade, ou análogas ao autismo, ou ainda mais de pais controladores que querem, para fazer suas crianças ficarem sob controle, as medicar. Veja, isso é extremamente grave, eu já vi vários relatos, tanto aqui no canal como nas redes sociais, como relatos, como eu sou professor, acabo lidando com pessoas que dão aula em ensino fundamental e médio, e essas pessoas também já me relataram casos desse tipo. Então, ocorre com alguma frequência. E só que esse vídeo eu resolvi gravar porque pessoas próximas a mim, que eu sei que são abusivas e sofriam de transtornos de personalidade com certo grau de severidade, tiveram filhos anos atrás, aí descubro que uma dessas pessoas, o filho tem TDAH, e outra das pessoas, o filho tem autismo. Então, meio que reforçava algo que eu já imaginava, que estava acontecendo nesses contextos, que é as crianças apresentarem sintomas pós-traumáticos que podem ser confundidas com as duas coisas, ou de pais que estão impondo seu controle sobre os filhos e querem medicar seus filhos para que não reajam aos seus próprios problemas. Porque é típico tanto de pessoas abusivas como pessoas que já têm, que podem ser classificadas como transtorno de personalidade, tentar impor seu controle e botar a culpa no outro. Se o outro é disfuncional e é um problema, se o filho tem um problema, então o problema não sou eu que faço essa criança ter essas dificuldades. Bom, então vou falar sobre esse tema, que esse tema é bem grave. Esse vídeo não tem como intenção, digamos, invalidar a sua experiência de você que é mãe, pai de um filho com autismo e TDAH. A maioria dos casos, podemos dizer que os diagnósticos tendem a estar corretos, entendeu? Existia já um fenômeno que vinha de 10 anos para cá de medicalização de crianças. Esse fenômeno, apesar disso, tem um fenômeno de medicalização de crianças que partiam muitas vezes por parte de pedagogas que em colégios achavam que a criança inquieta buscavam os pais, diziam que talvez as crianças sofressem de TDAH, sendo que crianças são inquietas. Crianças querem brincar, não é TDAH. Então havia uma hipermedicalização de crianças. Isso já veio acontecendo, mas isso abriu portas para que pessoas que querem impor seu controle ou medicalizar seus filhos ou simplesmente não entendem porque seus filhos estão se tornando debilitados, medicalizassem, né? Então a gente nunca pode... teve reportagens recentes sobre pais abusivos, pais que controlam a vida de seus filhos famosos, né? Então a gente nunca pode deixar de ter uma suspeição sobre isso. Bom, então, fazendo essas ressalvas, eu não estou querendo aqui dizer que seu filho não sofre dessas coisas, mas que eu quero dizer que existem crianças que estão, na verdade, com estresse pós-traumático ou sob controle de pais extremamente controladores, abusivos, tóxicos, e que essas crianças estão sendo diagnosticadas equivocadamente. Elas estão sofrendo de pós-traumático, estão sendo diagnosticados como autismo e TDAH, estão se comportando de uma maneira agitada ou dissociativa ou com pouco desenvolvimento de linguagem, porque é uma resposta traumática, elas estão dissociando, elas estão com medo, e o diagnóstico acaba sendo errado porque os sintomas se misturam, né? Ou elas não têm desenvolvimento da linguagem porque foram muito controladas e não tiveram exposição a várias experiências que são necessárias a esse desenvolvimento. É importante pensar todo esse quadro. Então, tudo isso que eu estou falando partem de relatos, né? Não há necessariamente pesquisas que mostram que isso já está tomando uma grande proporção. Há dos anos 90 esse excesso desde os anos 90, 2000 sobretudo, que é quando começa essa categoria TDAH
a aparecer no vocabulário, se popularizar, déficit de atenção e hiperatividade, que uma medicalização de crianças em idade escolar, mas essa questão de pais que buscam diagnósticos para seus filhos para manter controle, não tem necessariamente uma pesquisa sobre isso, existem relatos de muitas pessoas próximas a mim, como eu conheço professores, sei como isso acontece na interação pais e colégio, como eu conheço psicólogos, eu sei que isso chega na clínica e, na verdade, a gente, quando vai investigar, o problema não é a criança, o problema é o pai. Então há essa questão, e isso chama atenção para uma questão. Muitas vezes uma criança adoecida é resultado de um sistema familiar, ela é um pedacinho desse sistema. Ela é resultado do sistema familiar. Tá? Então é importante notar isso, principalmente não tanto no autismo, que tem um componente neurológico, mas no TDAH. Né? Déficit de atenção e hiperatividade não é uma desordem neurológica. É uma desordem que se torna neurológica como outras, porque nós temos neuroplasticidade e o corpo se adapta a certas condições. Uma criança exposta durante longo período a oscilações, a alternâncias entre conflito e calma. Uma criança que é exposta a lares disfuncionais pode desenvolver TDAH como resposta traumática e ter os sintomas todos do déficit de atenção como uma resposta traumática. Mas o ponto é, vamos olhar para os pais. E isso que eu quero chamar a atenção nesse vídeo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, então, sobre isso que tem me assustado muitas vezes você, ao observar a família, você vai ver pais claramente narcisistas, claramente abusivos e que têm filhos que são tão controlados que eles apresentam sintomas de baixo desenvolvimento de linguagem ou sintomas de não comunicação, porque seus pais os controlam a ponto de que eles não foram expostos a experiências comunicativas com outras crianças. E eles começam a desenvolver sintomas muito próximos do autismo. Da mesma forma, você encontra pais que vivem em conflito, guerra dentro de casa, ou que puniam muito severamente seus filhos, e seus filhos começam a apresentar sintomas de TDAH. Por quê? Porque eles começam a dissociar, ficar num estado de atenção desligada, que é típico da dissociação, ou eles começam a ficar hiperativos porque estão hipervigilantes. Uma característica de quem cresce num contexto conflituoso é que essa pessoa vai ter medo. Então ela vai para o colégio, ela está lá hipervigilante. Será que alguém vai brigar aqui? Será que alguém vai me tratar mal? Porque isso acontece em casa. E não precisa ser que ela está pensando isso, é só automatizou um comportamento de vigilância porque ela tinha que ficar super vigilante em casa. Então ela vai estar agitada no colégio. Isso mostra que é possível que existam erros diagnósticos e que quando isso é uma chamada de atenção também para psicólogos que me assistem. Cuidado quando os pais chegam com filhos assim. Pode ser que seja outro elemento causador? Pode, mas olhe antes de tudo não para a criança para fazer uma avaliação neurológica, neuropsicológica na criança. Olhe para o contexto, não seja afobado ao fazer esse tipo de avaliação. O problema pode estar na família. E pode ser que quem precise realmente de uma intervenção mais severa, de um tratamento de longo prazo, sejam os pais antes que os danos da criança sejam permanentes. Então os pais precisam mudar de conduta antes que os danos na criança sejam permanentes. Então, quando há esses diagnósticos em que você começa a perceber ali, há problemas na família, o que a gente pode ver desses problemas? Ou os pais causam adoecimento nos filhos porque eles brigam, porque eles punem. Por exemplo, se seu filho é punido por tudo que ele faz, ele vai ter baixa capacidade de iniciativa e vai ficar muito ansioso, pode apresentar sintomas dissociativos. Se você impede que ele faça qualquer coisa para mantê-lo controlado, ele não vai desenvolver habilidades típicas de crianças da idade dele, que já tem certa interação com outras crianças e até com adultos, né? Então pode acontecer de os pais estarem causando um adoecimento nos filhos com sintomas análogos a esses transtornos, provocando esses sintomas. Pode ser que os pais
que não necessariamente tenha todos os sintomas. A criança pode ser só desatenta, pode ter dificuldade de linguagem porque ela não quer falar com o pai porque tem medo de receber uma punição. Pode ser que ela tenha sido muito controlada e aí os pais buscam também, isso também acontece, um diagnóstico para dar uma tarja na criança. Você é doente porque querem controlar e dopar essa criança. Deixar ela quieta. Eu posso brigar com ela, ela não pode reagir. Eu posso fazer o que eu quero, essa criança tem que se comportar da maneira que eu quero, então eu vou dar um medicamento para essa criança. Então, também é uma busca ativa, as coisas não são separadas, eles podem causar adoecimento, buscar ativamente. E há um motivo para tudo isso. Sim, principalmente se a gente lida com casos de pais narcisistas, né? Esse é o modo de não assumir responsabilidade. Você vai lá e causa um adoecimento no seu filho. Você causou dependência do seu filho, ele não consegue lidar com as outras coisas. Você causou medo de socialização no seu filho. Causou uma agitação em resposta ao conflito. Causou uma debilitação psicológica no seu filho. O que você faz? Você diz, ele é o problema, não sou eu. Isso é típico de narcisistas. O problema é ele, eu estou agindo normal, ele nasceu com esse problema. E você vai lá e bota uma tarja, uma marca de que ele é o filho problemático. Tudo que um narcisista quer, né? Quem vê vídeos aqui, pais narcisistas, mães narcisistas, e viu depoimentos, é isso aí mesmo. Isso é o que eles querem. Ponto. Então, o que eu quero te chamar a atenção aqui, muitas vezes esses sintomas, que são análogos ao autismo, ao TDAH, são usados para buscar um diagnóstico, para continuar mantendo o controle dessas crianças, e na verdade essas crianças não teriam necessariamente esses transtornos, elas só vão ser dopadas ou vão ser ainda mais incapacitadas ao ponto de que isso que agora pode ser algo que parece o autismo ou um princípio de TDAH vai se tornar um TDAH mais grave, vai se tornar um outro transtorno, vai se tornar um transtorno de pânico na vida adulta, né? Uma ansiedade generalizada, vai se agravar. Então, quando você vai lá e medica a criança, bota essa tarja, e isso está numa família abusiva, a criança não vai melhorar com o tratamento, ela vai ficar cada vez mais incapacitada. Cada vez mais incapacitada. Ela vai piorar com o tempo mesmo com o uso de medicamento, mesmo com terapia. Porque o problema não é ela, o problema é quem está usando disso para piorar essa criança. Não é intencional, mas é como funciona. Quem cresceu aqui em famílias abusivas sabe como é. Expandir o controle, expandir a dominação. Então o que vai acontecer é que a criança vai piorar. E vai aumentar o tipo de respostas traumáticas possíveis. Essa criança pode então desenvolver transtorno de pânico, pode desenvolver, à medida que vai entrando na adolescência, vai estar com estresse pós-traumático, vai desenvolver quadros mais graves de ansiedade, pode desenvolver um transtorno de personalidade e vai somando um monte de psicopatologias. Essa criança vai ficar muito adoecida. Então, é importante, se isso é uma resposta traumática, é uma resposta traumática ao quê? Ao caos, ao conflito, à cobrança, ao controle, e a criança vai tender à dissociação, as respostas traumáticas típicas, tá? Que nas crianças se mostram muito fortes, mais até que em adultos, porque elas têm menos controle dos impulsos, que é dissociação, uma desconexão do mundo, ficar num estado apático, desplugado, sem conseguir interagir na cama, sem iniciativa, ou agitação e muita ansiedade. Veja, isso são estados típicos do TDAH, né? Déficit de atenção, você fica meio desligado, pode ser confundido com dissociação. Hiperatividade pode ser uma resposta ansiosa de agitação em resposta a um contexto caótico. Ou de resposta de contra-controle, como chamam os behavioristas, que é enfrentamento do controle. Seus pais estão te controlando, você enfrenta, aí a criança fica agitada, até agressiva. Por outro lado, uma criança submetida a imenso controle não vai desenvolver habilidades, ela vai ficar totalmente dependente dos pais para agir, vai ter uma incapacidade de ação, sem iniciativa, sem autonomia, não vai aprender a razoar as coisas com outras crianças, porque não vai ter a interação suficiente com outras crianças e vai se tornar debilitada. Vai parecer, na sua dificuldade de interação com outras crianças, com outros adultos, dificuldade de fala ou de desenvolvimento tardio de habilidades que ela deveria ter desenvolvido antes, vai parecer que tem algum tipo de grau de autismo.
não tão severo, mas algum grau, né? Ou simplesmente vai ter essas dificuldades pro resto da vida. Que vai ter, digamos, uma extrema ansiedade de socialização. Pode causar um pânico social na vida adulta. Então, tudo isso pode ser, na verdade, esses sintomas que aparecem como esses dois transtornos, resultado de um estresse pós-traumático, né? Pais abusivos querem ampliar o controle e a dependência de seus filhos. Eu já tenho vídeos aqui sobre isso. Quem está aqui provavelmente já acompanhou essa discussão. Quem está chegando agora, recomendo ver meus vídeos sobre famílias abusivas. Então, pais abusivos querem ampliar o controle e a dependência de seus filhos. Eles querem também não assumir a responsabilidade pelos problemas que eles causam. O problema é o outro. O problema é o filho. O problema sempre está fora deles. Então, eles querem culpar alguém. Digamos que esse tipo de estrutura em que você causa um dano, mantém essa criança sob seu controle e, ao mesmo tempo, responsabiliza ela pelo próprio problema dela, pelas próprias dificuldades dela, botando uma tarja psicopatológica, é a situação perfeita para pais abusivos, principalmente quando falamos de narcisismo. Aí é o que eles mais gostariam. Por isso devemos sempre desconfiar. Não significa que nós devemos invalidar quem tem um filho com uma desordem neurológica ou com um transtorno desse tipo, algum grau de autismo, e que cresce numa família organizada, mas isso significa que você que faz esse tipo de avaliação, seja psicólogo, psiquiatra, você que é um pedagogo e acompanha essa criança e está vendo essas situações no colégio, faça a pergunta, isso é algo que essa criança apresenta vindo dela ou é algum contexto, principalmente contexto familiar, que está produzindo? Faça-se essa pergunta. É importante para pensar numa patologia infantil, numa criança de autismo ou TDAH, eliminar as outras possibilidades. Isso significa eliminar a possibilidade de ser um estresse pós-traumático. Tem que eliminar a possibilidade de ser causado pelo contexto familiar em que essa criança está sendo adoecida pelos comportamentos de seus pais. Tem que eliminar a possibilidade de ser uma sabotagem desses pais no desenvolvimento das crianças. Entende? Então, é importante que os profissionais estejam atentos a isso. E você, sei lá, você é um pai, uma mãe, divorciada, o seu filho está com o outro, que de repente começa a apresentar essas características, pensar se não pode ser o outro causando um trauma, principalmente se você se divorciou dessa pessoa e sabe que essa pessoa tem características abusivas ou traços de transtorno de personalidade. Então, você pode olhar e fazer essa pergunta, é um estresse pós-traumático, algo tá... Esse seria o diagnóstico diferencial. Então, vocês que lidam com crianças e estão diante dessa possibilidade de pensar nisso. E vocês que sabem de casos próximos, também estejam atentos, né? Então, atenção educadores, psicólogos, médicos, ao ter que lidar com esses casos, né? O problema pode estar no contexto, os verdadeiros causadores podem ser pais abusivos, né? Só há um diagnóstico se a causa não for contextual. TDAH e autismo são transtornos que ainda não se entende muito bem, né? Não se sabe se o autismo é de herança genética, de herança de contexto, se é uma desordem neurológica, não se sabe. TDAH é muito provável que seja uma resposta ao contexto. Ela gera uma disfunção, ela tem uma disfunção cerebral, muda as interações neurológicas, as interações entre neurônios, muda como funcionam seus neurotransmissores, mas é muito possível que seja causada também por ambientes, que seja uma resposta a certos contextos mais caóticos, desorganizados, conflituosos, e que a criança desenvolva essa resposta é uma possibilidade, porque nosso cérebro é extremamente adaptável, ele vai funcionando como nós funcionamos. Pode ser que o TDAH aumente nessa geração devido às interações múltiplas e caóticas e bagunçadas e frequentes nas redes sociais, que são com múltiplos estímulos. O que a gente sabe, aliás, é que TDAH,
com múltiplos estímulos aumentam a chance de TDAH. Há essa hipótese de conflito, caos, desordem aumentar também, porque deixam no estado dissociativo de hipervigilância. Pode ser que seja uma resposta traumática, não sabemos. O autismo tem mais essa discussão de não ser contextual e ser neurológico, então não há um consenso ainda sobre esses transtornos. Mas o que eu chamo a atenção há um diagnóstico diferencial. Há uma outra possibilidade quando se tratam de crianças que estão em contextos familiares abusivos. Essas crianças podem não ter esses transtornos, podem estar sendo diagnosticadas com esses transtornos por interesse de seus pais no controle das crianças, ou podem estar apresentando comportamentos análogos a esses transtornos, como respostas dissociativas ou ansiosas, ou com dificuldade de socialização devido ao tipo de trauma, que estão sendo que está sendo causado por seus pais ou seus cuidadores nesse contexto, né? Então, nesse vídeo eu tentei trazer um alerta sobre essa possibilidade. Vi casos recentes próximos e fiquei um pouco assustado e queria trazer para vocês, porque eu sei que muitos de vocês são pais, muitos de vocês trabalham no ramo da educação ou psicólogos, muitos de vocês acompanham pessoas que têm na família filhos e se preocupam, talvez com um sobrinho ou alguém que esteja numa situação dessas. Então, para termos esse grau de atenção e para os profissionais que estão assistindo aqui terem essa atenção com os diagnósticos, porque é importante olhar para o contexto. Pode ser que essa criança esteja sendo progressivamente adoecida e o tratamento não vai funcionar, porque os causadores são outras pessoas. Essas pessoas têm que ser tratadas, senão essa criança vai ser progressivamente traumatizada e vai desenvolver mais traços até de outros transtornos.